Olá, olá, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo Santos de Inglês e essa é mais uma aula focada em gramática para ensino médio de um tema bastante tranquilo, tá? É o uso do verbo haver, do verbo there to be, em comparação com o verbo have. São coisas diferentes e pode talvez te confundir em provas por aí, perfeito? Então vamos nessa. Primeiro aqui você tem que saber o seguinte, o verbo there to be é o verbo haver do nosso português. Tem uma diferença grande para o português agora aqui, porque em português ele não tem plural, tá? Há uma pessoa aqui, há várias pessoas aqui, certo? Como ele é uma oração sem sujeito, como ele é impessoal, ele aqui não vai ter plural algum. Em inglês ele tem sim forma de singular e forma de plural. Na sua tela você tem o verbo haver no presente em inglês. Seria there is para singular e there are para plural. Frase de exemplo, there is a coffee shop near here. Há uma cafeteria próximo daqui. E o segundo exemplo, there are problems I have to solve. Há problemas, agora em inglês em plural, daí ser um there are, I have to solve. Então, diferentemente do nosso português, onde não há esse plural, em inglês tem sim. No presente, there is singular e there are plural. Se fosse passado, se fosse um havia, ora, there was singular e there were plural. A base de trabalho dele é basicamente um verbo to be. Perfeito? There is, there are presente, there was, there were passado. E se fosse futuro? There will be, haverá, haverão, que nem tem isso no nosso português, né? Haverá, e claro, com o seu plural em inglês também. Perfeito? Vamos seguir. Agora aqui, ó, para perguntas e frases negativas. Se a base dele é um verbo to be, basta você pensar nessa transformação em um verbo to be. Tá? Então, ali para montar a pergunta, a gente basicamente inverte. Se era there is, então agora vira is there. Se era there was, certo? Agora vira was there. É basicamente inverter como em qualquer oração com verbo to be, certo? E para a frase negativa, coloca-se o not após o verbo to be. There is not, que vira there isn't. There was not, que vira there wasn't, e por aí vai. Então aqui exemplos tornam isso bem claro para você. Tá ali. There is a lot of money in my pockets. Tem dinheiro pra caramba no meu bolso. Mentira, não tem. Pergunta, is there a lot of money in my pocket? E a frase negativa, there isn't a lot of money in my pocket. Se você pensar na construção de sentenças com o verbo to be, está feito sem nenhum mistério. E claro, embaixo eu pus ainda a forma de plural desse verbo haver em inglês, que não tem esse plural em português, certo? Então tá ali, ó, você tem there are, na pergunta você inverte are there, e na frase negativa, there aren't, que é o there are not, contraído. Sem grandes mistérios, perfeito? Agora vamos seguir. Isso pode complicar muita gente por aí. Tem uma diferença grande no uso do verbo there to be e do verbo have. Tá? O verbo there to be, ele traz essa ideia de existência, de haver. E note que a oração com o verbo there to be não tem sujeito. Tá? E o verbo have? Have tem vários usos, ok. Mas o uso mais frequente dele é o de posse, é o de eu tenho, eu possuo. Tipo, não de que existe, de que há algo. Mas sim de que eu tenho algo. Aí é o verbo have. Então aqui, ó, exemplos para isso. There are some nice clothes at this store. Quer dizer que há roupas bem legais nesta loja. É um tom de existência. Não tem um tom de posse na sentença. Ao passo que na segunda sentença, sim, tem-se uma ideia de posse. Ela fala de I have some nice clothes in my wardrobe. Então quer dizer que eu possuo algumas boas roupas legais no meu guarda-roupa, no meu armário. São minhas, eu as possuo. É um pouco diferente. Perfeito? Então o verbo there to be com esse tom de existência, com esse tom de haver, e o verbo have puxando mais para um eu possuo, eu tenho. E note que na frase com have há sujeito. Essa eu acho que é a forma mais fácil de você estabelecer essa diferença. O verbo have tem sujeito, porque afinal alguém vai ter a posse daquilo. Perfeito? É isso. Beijo, beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.